precisamos compreender que, do jeito que nós humanos procriamos, produzimos filhos, sem que seja Deus a estar fazendo isso, somos nós, do jeito que baratas, peixes, répteis, o que for também reproduzem, os espíritos também, a partir de clonagem e partogênese, uma espécie de uma clonagem, vamos simplificar assim. Eles produzem seres. Não tem nada a ver com sexo. Partenogênese é o nome mais indicado aqui, clonagem. Isso pouco importa. Só que para a gente isso é um assunto meio solto, ou completamente solto, porque a gente não consegue entender. Mas é isso que eles fazem. Produzem seres. E esses seres, eles, entre aspas, quando vivem no paraíso, só têm alma pura, perfeita, imaculada, blá, 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 inviolável, ou seja, que não se modifica, imutável, porque ali já está tudo maravilhoso. Então, o eu de seres que vivem no paraíso só sabe lidar com coisas maravilhosas. Acontece que alguém, um belo dia, destravou os protocolos da perfeição e começou a criar, como colapsos quânticos, para dentro da espiritualidade superior. Eu teria que explicar o que é colapso quântico, mas não vai dar aqui. Então, realidades adjacentes, ou melhor dizendo, subjacentes àquela que já existe, sempre são criadas como se fosse para dentro da realidade, e um efeito chamado uma espécie de blindagem quântica separa o que foi criado da realidade âncora, de onde a ideia de criação daquilo emergiu, e sempre isso vai para dentro, o que implica dizer que os espíritos que ficam fora do que foi criado funcionam como se estivessem fora de uma matrix, dando energia aos avatares deles dentro da matrix. Então, é como se os espíritos que nos animam estivessem fora da matrix, e esses corpos que são criados com o código podre do Criador, o espírito que está encarnado no corpo de Rogério, ou seja, ele está imantado a esse corpo, ele está lá fora, e esse corpo está aqui, e o eu, Rogério, nem é esse corpo e nem é o espírito, é uma fórmula quântica, é uma sensação quântica, a gente explica isso no Mental Alma Dirigida, é meio complexo, e assim também é no paraíso. Então esses seres foram criados e foram criando ritmos de vida onde a perfeição não estava mais presente, ou seja, para que a coisa fosse mais ou menos perfeita, e o mais ou menos aqui é permitir que seres passem a criar coisas. Na perfeição, tudo já está criado. Quando não é na perfeição, então você sente vontade de criar algo, vamos falar assim, e é nesse ponto aqui que os tais seres que deram início a essa criação maluca que hoje a gente vive nela começaram a história, e é nesse ponto aqui que surgem os espíritos que, entre aspas, tendo sido criados por Deus, lá vai a linguagem religiosa que não serve para a questão, mas se é essa linguagem que a gente precisa utilizar, então lá vai, esses espíritos criados por esses seres perfeitos, e um deles que a gente chama de Deus, eles resolveram começar a correr níveis de risco de criação, longe do patamar da perfeição, ou que não se preocupavam com a questão da perfeição, então geravam criações artísticas com um certo nível de risco, e sempre tudo funcionou muito bem até que deu bronca. Alguém fez algo que não devia. Nessas palestras, a gente explica a diferença de corpo átmico para corpo búdico, manásico, o que eu não vou poder fazer aqui, para a questão de corpo mergulhado e corpo projetado nas realidades que foram criadas a partir do paraíso, o que eu também não vou poder fazer aqui. Mas respondendo objetivamente a pergunta que me foi feita, o ser chamado Prabhajna, que foi, entre aspas, o ser que teve a triste ideia de expressar uma criação que não deveria ter feito isso, e que nela caiu
e se transformou em Javé, o Brahma, esse ser aqui, ele é o mesmo ser de uma consciência fatiada que expressou-se como sendo Prabraj, né, como sendo Mavátima, e é isso que a gente explica nas palestras, nesses desdobramentos ocorridos lá no paraíso. E você, para entender isso profundamente, aí vai ter que ler uns 3 ou 4 livros e assistir umas X palestras, não dá para entender tão fácil, não é assim. Isso requer uma certa arte no campo do entendimento. E qual o problema? O problema é que de um mesmo espírito, 2 seres surgiram, e um desses seres caiu numa obra que ele inventou e o outro mergulhou para ajudar. Em termos do que a gente pode ver aqui, daqui de dentro, Brahma ou Javé seria o ser que se reconstruiu após a queda, e aquele ser chamado Vishnu, da tradição bramânica hindu, foi o ser que mergulhou para ajudar sua contraparte que havia caído. Então, esse ser Vishnu cria uma série de avatares e um deles é Jesus. Jesus teria sido criado na descendência avatárica de um ser chamado Vishnu, Morrensou, Protogonos ou Fanes, como é chamado na mitologia órfica, um ser chamado Rokhma, descendente de Shokma, em termos de sefirá cabalística, e esse Rokhma foi quem, em sendo um ser biológico, retirou o seu código e inseminou na Maria, na humana Maria, para assim nascer o humano Jesus. Então, Jesus é um ser criado por inseminação artificial em Maria, de um código genético advindo de Rokhma ou Sofia, e Rokhma ou Sofia, por sua vez, já é uma expressão avatárica de Vishnu. E Vishnu é só uma das faces de um mesmo espírito que mergulhou na criação, porque a outra face desse espírito, que era para Brajna, fez besteira, caiu, e o outro mergulhou para ajudar. Então, hoje em dia, esses 2 seres, deles sobraram 3 faces. Um, que é esse Javé, esse eu aí desativado, mas que existe. E o ser chamado Sofia, ou Rokhma, que é um ser biológico, que existe nesse universo como herdeiro de toda essa questão. Aí você pergunta, e cadê Jesus? Nós humanos vivemos muito pouco tempo. Esse Sofia aí vive há bilhões de anos, Javé vive há bilhões de anos. Jesus viveu 30 e poucos anos. O eu de Jesus está escaneado e, entre aspas, guardado na sua condição espiritual, do jeito que o meu eu, o seu eu, o eu de qualquer ser humano, quando esse corpo morre, o espírito apropria aquele eu e dele pode se investir perispiritualmente e ser aquele tipo de personalidade a partir daquele momento. O que é isso que o espírito que apropriou a face humana de Jesus, no momento é. É alguém que, se você olhar, você vê o homem Jesus ali, mas esse espírito está ligado a Sofia e está ligado a esse eu maluco aí de Javé, que o ligado aqui que a gente fala é uma relação holográfica, mas de fato não está ligado, porque devido à queda, o eu holográfico de Javé ficou apartado da sua alma ou do seu espírito. É o que eu posso dizer.